Aflito porque o povo de Israel estava em perigo e impotente, como ovelhas sem pastor, carecendo de liderança autêntica, Jesus designou então os 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, advertindo-os de que vos entregariam aos tribunais e vos açoitariam nas suas sinagogas. Jesus preparando-os para esperar o ódio assassino em seus próprios lares, bem como de todos, porque, continua sua explicação, se chamaram ao dono da casa Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos. Prosseguindo a narrativa, o antagonismo entre Jesus e seus inimigos torna-se como na narrativa dos essênios sectários, uma luta entre os que o Jesus de Mateus chamava de os filhos do reino e os filhos do maligno. Jesus repetiu a acusação de João Batista aos fariseus quando ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Depois predisse que ninivitas se levantariam no juízo, ou no dia do juízo, com essa mesma geração e a condenaria. Por último, acusou implicitamente os que se opunham a ele como possuídos por demônios, contando a parábola do homem que, tendo sido exorcizado, experimentou uma nova invasão de outros 7 espíritos piores do que ele, e o último estado daquele homem fora-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa, ele conclui. Mais tarde, Jesus explicou com particular em seus discípulos que a geração a que se referia, exceto pelos eleitos, já fora julgada e condenada. A recusa de seus adversários de lhe aceitarem os ensinamentos revelava o poder de Satanás sobre eles. Na parábola do semeador, Jesus identificou o maligno como o inimigo que arrebata as sementes que plantou e assim impede que seus ensinamentos produzam frutos no seio do seu povo. Logo depois, Jesus contou a parábola do joio, identificando com clareza seus adversários como sendo os filhos de Satanás. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que os semeia é o demônio. Jesus, enfim, reconhecido como o Messias por seus discípulos, contou-lhes que, por autoridade do Espírito de Deus, estava agora criando sua própria Assembleia, que triunfaria sobre as forças do mal, como se para dizer que Deus substituiu Israel por uma nova comunidade. Vários estudiosos concordam com George Nicholasburg em que o Jesus de Mateus alegou no capítulo 16 que aquilo que antes fora a congregação de Israel tornara-se a sua igreja. O conflito de Jesus com os fariseus atingiu o clímax em Mateus 23. Em todo esse capítulo, Mateus toma palavras atribuídas a Jesus e as transforma em situações de conflito que o colocam contra os que denunciou 7 vezes como escribas e fariseus hipócritas e mesmo como filhos do inferno. Mateus faz Jesus invocar a ira divina sobre a presente geração, quando ele diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Os estudiosos notaram e comentaram a profunda hostilidade manifestada nesse capítulo. O especialista bíblico Luke Johnson mostra que na antiguidade grupos filosóficos atacavam muitas vezes nos termos os mais virulentos seus rivais, mas filósofos não se empenhavam, como faz Mateus, em difamar como demônios adversários. No mundo antigo, tanto quanto sei, só os essênios e os cristãos é que realmente transportaram o conflito com seus adversários para o nível de guerra cósmica. O Jesus de Mateus reconheceu a validade de muitos do que os fariseus diziam: pratiquem e observem tudo o que eles vos dizem, mas não façai o que eles fazem. Mas acusou-os de mais interessados em manter a autoridade do que em qualquer outra coisa. Além disso, comentou, eles negligenciaram interesses morais fundamentais, preocupando-se com chicanas legais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais os mosquitos e engolis um camelo.